Boa noite! Confesso que vocês estavam com saudades, não estavam? Eu também estava com muita saudade de vocês, saudade desse momento nosso, né? De fazer a nossa leitura. Então, hoje eu quero estar lendo com vocês o Salmo 4, né? Semana passada a gente leu o Salmo 3, hoje nós vamos ler o Salmo 4. Sempre que possível, que eu conseguir estar aqui com vocês, nós vamos estar lendo um salmo na sequência, tá? E eu quero dizer para você que são 150 salmos. E não vamos ter pressa, mas a gente vai estar lendo cada um deles nesse momento de leitura. Então eu espero que você tenha tido um dia muito abençoado, que seu dia tenha sido maravilhoso, né? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, fomos vitoriosos mais um dia, né? Louvado seja o nome do Senhor que nos deu vitória mais esse dia. Então vamos ler, né? O Salmo 4 é um salmo de Davi, né? Ele diz aqui no título: Davi ora a Deus na sua angústia. Versículo 1 em diante. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no seu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fizestes habitar em segurança. Esse último versículo bem aqui, né, é interessante. Não sei se você lembra, no Salmo 3, a gente viu um verso muito parecido com este. É o versículo 5 do Salmo 3, que ele diz: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Muito parecido. São os versículos que a gente guarda, né? Guarda em nosso coração, guarda em nossa memória, porque é muito bom a gente aprender um versículo para uma hora que a gente precisa. A gente se apega naquela palavra, se apega naquele versículo que aprendeu. Porque o Senhor, enquanto a gente está dormindo, Ele nos guarda, Ele está ali atento para que a nossa noite seja tranquila, para que a gente tenha um sono de qualidade, para que a gente possa dormir e acordar bem no dia seguinte. E uma coisa interessante aqui nesse salmo que eu quero comentar, no versículo 4,
Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios ao Senhor, sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Né? Muitas vezes nós, em momentos de aflições, em que nós nos encontramos perturbados por alguma coisa, por alguma situação que a gente esteja passando, por alguma situação que aconteceu, pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser com alguém, uma pessoa mais próxima que a gente ama muito, como, por exemplo, pode ser o filho, pode ser a mãe, o pai, o irmão. Há muitas coisas que fazem com que a gente se sinta aflito, perturbado, muitas vezes sem saber o que fazer. Aí, aqui na mensagem diz assim: perturbai-vos e não pequeis, né? Às vezes a gente fica assim tão desesperado que a gente murmura, reclama e fica ali se lamentando, remoendo, ruminando aquela situação, aquele ocorrido. Mas a gente não deve assim agir dessa forma, né? A gente deve confiar em Deus e aguardar nele uma solução, né? A gente coloca essa situação diante de Deus, a gente confia e a gente aguarda a resposta, a solução, porque ela virá. E se não vier como a gente queria, como a gente planejava, a gente deve continuar confiando. É difícil, mas as nossas provações, elas são constantes. Então, como vamos demonstrar fé, confiança em Deus, se diante de alguma situação, de algum ocorrido desse tipo, assim, a gente não está ali firme, né? A gente fraqueja, a gente cai e muitas vezes não quer levantar, muitas vezes não consegue levantar, porque lhe acabou a fé, lhe acabou a confiança em Deus. E as situações que a gente passa nesse sentido aqui de estar perturbado, que o que a gente deve fazer é colocar somente diante de Deus. É uma situação nossa e dele. Quantas vezes muitos de nós não têm deitado em nossa cama, muitas vezes à noite, sozinho, às vezes está em casa sozinho, deita lá na sua caminha e fica lá chorando, né? Apresentando a causa, apresentando a situação diante de Deus. Pois é, muitas vezes o que precisamos fazer é isso, colocar a nossa aflição diante dele, colocar aquela angústia que está afligindo o nosso coração diante dele, porque ele é a melhor pessoa para nos ouvir, para nos entender, para compreender de fato aquela situação. Nem sempre, tá? Nem sempre tudo que passamos, tudo que sentimos, a gente deve correr e contar para alguém, compartilhar com alguém. Há situações em que a gente conta, a gente precisa contar, precisa desabafar com alguém que a gente confia, uma pessoa que a gente sabe que é de confiança, sabe que pode contar, mas não é todo mundo que merece a nossa confiança. Não é todo mundo que a gente conta certas situações
né? E que essa pessoa, ela vai te entender, que ela vai te compreender e que ela vai guardar com ela aquilo que você contou. Às vezes você conta, mas você conta no sentido de que ela não vai contar para ninguém. Eu tô contando porque eu preciso falar com alguém. Às vezes nós precisamos falar com alguém. Mas saiba muito bem com quem você vai contar as suas aflições, aquilo que te perturba. Porque em vez de você obter uma ajuda, você vai obter uma preocupação a mais. Então, o melhor é confiar no Senhor. Saiba quando você deve contar as suas aflições somente diante de Deus. E quando você deve compartilhar com alguém, e que não é qualquer alguém, tá? Eu agradeço muito, muito por esse momento de leitura, e desejo a você uma ótima noite. E não esqueça de, ao deitar, fazer a sua oração, né? Agradeça pelo seu dia, agradeça pelas bênçãos, pelas vitórias, por cada livramento que o Senhor tem te dado. Livramentos que a gente não consegue ver, mas Deus está nos livrando de muitas situações o tempo todo, né? E a gente recebe muitas bênçãos do Senhor também o tempo todo. Então, que estejamos atentos, que sejamos confiantes no Senhor. Uma ótima noite para você, né? Que você durma bem e acorde bem, né? Que a gente possa dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, tá? Hoje é o nosso Salmo 4, né? Daqui a alguns dias eu volto para a gente estar fazendo a leitura do Salmo 5. Fique com Deus, boa noite, que o Senhor lhe abençoe abundantemente, que o Senhor lhe faça prosperar em todos os seus caminhos. Até a nossa próxima leitura.